Estamos aqui hoje tendo o prazer e o privilégio de receber a engenheira, professora da PUC, Juliana Bonaldo, e os alunos aqui do curso de Engenharia Civil, do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade também. Nós estamos aqui conversando com o engenheiro Luiz Antônio a respeito de fundações submersas, aqui na Progel. Gostaria de perguntar, engenheiro Luiz Antônio, a respeito de uma técnica de fundação chamada tubulão a ar comprimido. Eu estudei no curso de Engenharia Civil que essa técnica de fundação, ela é uma técnica de fundação bastante perigosa, complicada de ser executada, e numa conversa anterior com você falou comigo que não é uma técnica complicada, que não é perigosa, e que você tem experiência, né, com esse tipo de fundação. Você poderia explicar como é que é a metodologia, como é que ela funciona? Claro. E para explicar isso, eu tenho que voltar no início da minha carreira profissional, logo que eu peguei meu diploma, orgulhosamente, de Engenharia Civil, formado pela Universidade de Juiz de Fora, onde me formei no domingo e na segunda-feira eu já fui trabalhar no Mato Grosso fazendo a execução de uma ponte em tubulão a ar comprimido. Tubulão a ar comprimido que eu tinha só visto um professor meu comentar em sala de aula, com o mesmo conceito que você acabou de passar. Eu me lembro dele até hoje, o professor Murilo Amaral, no estudo de fundações especiais, que tinha uma cadeira apenas na Faculdade de Engenharia Civil. E a respeito do tubulão a ar comprimido, a primeira coisa que eu tenho que dizer que é uma das fundações mais seguras a nível técnico de se executar, simplesmente porque quando a gente menciona a fundação, a gente consegue chegar no substrato que se está dimensionado no projeto. Mas para tanto, antes a gente tem que fazer a sondagem, a percussão até o impenetrável, ou melhor, no caso de uma obra especial como ponte, a sondagem mista, que é a sondagem, a percussão com a sondagem rotativa, para você praticamente engastar a fundação da sua ponte, quando tem rio, dentro da rocha. Que se você deixar simplesmente a fundação apoiada na rocha, com a velocidade do rio ao longo dos anos, a erosão faz com que a água do rio faça isso com a fundação, e a ponte venha a cair seu tabuleiro. Então, os projetistas consagrados que conseguem dormir no travesseiro, eles fazem um tubulão com fuste engaixado praticamente na rocha sã, e ainda abrem sua base, que é chamada abertura da base, na rocha. E essa tese que o tubulão a ar comprimido mata e é vilão, ao meu ver, não é realística, visto que eu trabalho há praticamente 38 anos com fundação profunda, dentro de rio, e inclusive até hoje fazendo tubulão a ar comprimido, que ainda não pararam de fazer tubulão a ar comprimido, apesar da nova norma regulamentadora ter dado limite de abolição da estrutura. Porque ainda assim vão acontecer casos, em casos especiais, que você não vai conseguir colocar determinado tipo de equipamento mecanizado em local onde o homem consegue entrar e escavar a mão, inclusive para poder fazer uma fundação mais segura, como não tem limitação de pé direito. Então, o tubulão a ar comprimido ele não é perigoso a partir do momento que você encontra empresa que segue toda a norma regulamentadora número 18 do Ministério do Trabalho, que ela é uma norma extremamente rigorosa e rígida, visto que o próprio metrô de São Paulo adotou essas fundações por muitos anos sem ter nenhum acidente descompressivo. O risco do tubulão a ar comprimido se torna um risco de fato quando é negligenciado por maus executores a redução dos dispositivos de proteção das campânulas, que é o filtro de ar, é o carvão ativado, é o resfriamento das campânulas, é o compressor de reserva. Então eu nunca vou falar mal do tubulão a ar comprimido porque tive vivência. Ainda posso falar de um outro professor que eu tive, que é o professor de Cranberbares, que ele consegue ser um recordista em tubulão. Sim. Ele liberou mais de 3.600 bases de tubulão a ar comprimido. Hoje ele está bem mais maduro que eu, sem nenhum problema, e segue firme, dando aula inclusive comigo. Então o tubulão, isso é desmistificar essa lenda
de que faz tubulão, morre, o cara foi concretado lá dentro. Tanto é que eu desafio vocês no TCC de vocês, me tragam uma evidência de acidente com morte ou que ficasse registrado num boletim de ocorrência que um funcionário morreu por causa do ar comprimido. Agora, as doenças descompressivas, essas sim acontecem. Por que acontece? Porque o tubulão ar comprimido, à medida que a fundação vai ficando com uma escavação profunda, a cada 10 metros de profundidade, você escava de onde nós estamos, 10 metros adentro, tem um acréscimo de pressão de 1 kg por centímetro quadrado. Então, se a 10 metros, 1 kg, 20 metros, 2 quilos. 25 metros, 2,5 kg. Então, foi dado um limite de segurança que até 2,5 kg por centímetro quadrado pudesse fazer um tubulão comprimido. Então, 25 metros. Só que também existe a técnica para você conseguir escavações mais profundas de tubulão comprimido, que ninguém sabe, ninguém fala mais, que quando você faz um tratamento de injeção de consolidação na base da fundação, para impedir que durante a pressurização da campana de ar comprimido você tenha a fuga de ar, você consegue reduzir a perda de ar provocada pela compressão da campana no vazio lá de baixo. Como consequência, você consegue ampliar a escavação do seu tubulão com a redução de pressão. Então você consegue hoje fazer esse tratamento com o tubulão. E você tendo empresas que fazem realmente o tubulão ar comprimido de maneira correta, não tem nenhum problema. Depois eu vou mostrar para vocês o link das aulas e das obras que eu liberei tubulão sem ter nenhum problema, que realmente existem e estão evidenciadas, inclusive no meu canal no YouTube, que é a Narese, onde eu tenho algumas bases de tubulão que eu liberei, de tubulão ar comprimido, desde há 35 anos atrás até a atualidade. Você falou que a norma regulamentadora NR18. Ela tem ela está limitando hoje. Ela limita a pressão de trabalho do trabalhador. Isso que é outra coisa que fala, em pressão de trabalho do trabalhador. Por que acontece os acidentes descompressivos? O trabalhador, quando ele vai descer para trabalhar, o trabalho que é conhecido no tubulão ar comprimido é conhecido trabalho sob condições hiperbáricas. Eu sou engenheiro hiperbárico, então a gente tem que entender. O que é o engenheiro hiperbárico? É um engenheiro que é formado simplesmente pelo regimento do mergulho profissional. Então, todos os trabalhadores que trabalham com mergulho profissional desse, do tipo de Petrobras, que mergulham em plataformas ou em profundidades superiores a 25 metros, eles têm que ter um cuidado que o tempo de fundo de trabalho que eles vão mergulhar ou vão fazer algum reparo, quanto maior o tempo de fundo que eles têm em determinada profundidade, na hora de ele submergir na superfície, ele tem que fazer uma parada e ficar descansando meia hora, para dar tempo do nitrogênio que é contido no sangue, que durante a compressão ele se comprime, e o trabalhador vai trabalhar lá embaixo e fica às vezes trabalhando cerca de 1, 2, 3, 4 horas. Na hora dele sair da campana, ele não pode fazer a descompressão imediata, porque se ele fizer a descompressão imediata, aquela célula de nitrogênio ela vai aumentar de volume drasticamente e vai lesionar os tecidos internos do organismo do trabalhador, podendo causar de repente uma paralisia nas pernas, porque essa bolha de ar que pode estar na espinha dorsal pode causar um barotrauma do ouvido médio, deixando o trabalhador surdo momentaneamente, pode causar o olho pular para fora, em caso de ele não seguir a descompressão preconizada e estudada nas tabelas. Por isso, como tudo na vida e até na escola, a gente tem que ensinar isso aos alunos e aos profissionais, que se eles não souberem isso, e dependendo do aprendizado que eles têm, já aprenderem que tubulão mata, eles já vão acreditar quando saírem no mercado, que eles verem o nome de tubulão, eles já vão falar assim, ó, tubulão mata, não chega perto. Diferente daquilo que eu saí sem saber o que era tubulão e aprendi na minha vida profissional a fazer o que é certo na norma regulamentadora número 18, seguindo estritamente um trabalho maravilhoso que o metrô de São Paulo fez, que está descrito até hoje na mídia, na imprensa, é só a gente consultar, e não teve acidente algum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm curso sobre isso? Quem trabalha nessas condições, vocês têm curso, vocês têm treinamento, e vocês têm, por exemplo, essa formação de vocês, esse tipo de trabalho,
vocês têm algum tipo de, na carteira de trabalho de vocês, que fazem esse tipo de atividade? Vocês têm algum adicional de salubridade, por exemplo, empresa? Quem exerce esse tipo de trabalho tem algum treinamento, tem algum curso? Como é que é feito? Na verdade, isso tem que ser normalmente seguindo as preconizações da norma regulamentadora número 18, que é uma norma antiquíssima. Se a gente seguir estritamente tudo que está na própria norma, eu, por exemplo, dou esse curso a todos os trabalhadores de ar comprimido. Sim. Eu dou esse curso para capacitá-los a entender simplesmente o que preconiza a NR18. Então, eles têm o curso de trabalho NR33, espaço confinado, NR35, trabalho em altura, NR18, aprender a trabalhar o trabalho nas condições hiperbáricas, que o meio que ele vai desempenhar a atividade dele é um meio de risco, mas é um meio de risco controlado, que se a gente fornecer ao trabalhador todos os EPIs e os atenuantes para ele trabalhar, a gente consegue dominar a técnica a ponto de tornar um trabalho totalmente seguro. Então não é exigido que o profissional que vai exercer essa atividade tenha esse curso, por exemplo? Não, é exigido, claro que é exigido, porque hoje em dia, com todo respeito, hoje em dia, para você entrar numa empresa, você tem que fazer 1000 cursos, senão eles não te deixam sequer adentrar a empresa. Como dizer, então, uma atividade de risco, que é temida por todos? Então, o curso ele é exigido, você tem que ter certificação, você tem que ter curso, você tem que ter diplomação, você tem que ter capacitação, proficiência, capacidade técnica, discernimento e autoridade de falar sobre o assunto, a ponto de permitir que um funcionário seu entre lá dentro, saia vivo e vá para casa. E aí, com a sua família na carteira de trabalho, por exemplo, porque isso tudo a gente quer colocar também no trabalho. E o profissional, por exemplo, ele tem um adicional de salubridade. Ele tem um adicional de salubridade a partir do momento que você designa um laudo técnico feito por um engenheiro de segurança do trabalho, que vai lá naquele instante avaliar todas as condições que o trabalhador oferece ao profissional, onde ele vai poder ter um laudo de periculosidade e de insalubridade. Esse laudo, determinadas empresas, eles podem ter o laudo, porque se eu te dou um trabalho inseguro, eu tenho que pagar o laudo. Mas, de novo, aqui, eu como profissional responsável que eu sou, eu vou querer que você faça um trabalho inseguro na empresa que eu tenho? Então, se eu te der todas as condições de trabalho e eu atenuar elas de segurança, eu sou obrigado a te dar o laudo de periculosidade ou de insalubridade se eu te provar que eu dei todas as condições de segurança ao trabalhador? Sim. Eu não preciso dar. Sim. Só que determinadas empresas, é aquela história, se eu chego de fora como um fiscal do Ministério do Trabalho ou como um fiscal contratado do perito judicial e vou na empresa e constato que está tudo errado, de cara eu tenho que dar o laudo de insalubridade e periculosidade para esse trabalhador. Mas se eu tenho na minha empresa, responsável que sou, fazendo tudo de acordo com a norma, tudo direitinho, alguém que vem de fora vai conseguir falar que eu estou fazendo errado, se eu tiver realmente de fato de direito fazendo o que é certo? E esse é o conceito que eu falo, que ensinar, primeiro, na faculdade, na escola, a gente ensina a fazer o que é certo e o que é legal. Agora, na nossa vida profissional, às vezes pode ser outros fatos. Porque uma coisa também é você fazer, essa obra de tubulão é feita em obras de rios. Uma coisa é você fazer uma obra, porque eu pergunto para vocês, vocês já viram aqui na nossa cidade alguma obra de tubulão a comprimido? Quer dizer que nunca teve? Ou vocês nunca viram porque vocês estão agora saindo para o mercado? Porque todas as grandes obras, às vezes, que aconteceram aqui, já foram feitas com ar comprimido. É porque aqui a cidade já está tão grande que as obras de ar comprimido ficam afastadas dos grandes centros. Aí a gente entra num outro assunto que é o problema da fiscalização. Todo mundo fala que não pode fazer tubulão hoje em dia. Mas se vocês forem procurar aí, está todo mundo fazendo tubulão. Aí eu te pergunto, isso é porque não tem fiscalização ou porque estão fazendo errado? Ou porque eles conseguiram autorização para fazer dentro ainda da certeza, ainda fazer as obras? Entendeu? Isso tudo eu estou falando para vocês, porque de fato é quem viveu no mercado de tubulão comprimido muitos anos e também no mercado de fundação pesada que está mecanizado. Então, quer dizer, com a parte do tubulão, a única coisa que eu estou passando para vocês, se for seguir aí, vocês têm que aprender a NR18. Se for seguir estritamente os trabalhos em condições hiperbáricas, como tem que ser feito com o médico do trabalho
engenheiro de segurança, com todos os procedimentos de segurança, Não é perigoso. não é perigoso, porque a gente consegue avaliar, hoje em dia, no que a gente chama, e sempre existiu, o que mudou a norma do PCMAT e PCMC, hoje em dia temos o PGR, que é o Plano de Gestão de Risco de uma Obra. Se numa atividade de tubular comprimida a gente prevê tudo desde o início, não só a parte técnica, quanto a parte de segurança, quanto a parte de medicina, de segurança do trabalho, no PGR, que norteia o PCMC, que é o Programa de Saúde Médica Ocupacional, todo mundo, se a gente começar igual está conversando aqui, tiver o interesse que a obra dê certo, que a gente faça explicitamente certo, e a obra não depende só do chefe querer o máximo, depende da engrenagem como um todo. Porque se você descuidar em obra, o dia que, aquela história, não quero falar mal, o dia que você bobeia lá, está um rolando. A mesma coisa em obra, o dia que você bobeia, tem alguém fazendo coisa errada, e a gente não gostaria que eles fizessem a coisa errada. Por isso que o ensinar o certo é o que conduz a gente a fazer as coisas corretas de fato e de direito. Principalmente com relação à técnica de trabalho em tubulões de ar comprimido em condições hiperbáricas. Agora, fazer certo, gente, é isso que eu falei. Eu tenho uma aula de tubulão de ar comprimido que eu faço, que são 2 horas de palestra só explicando o que é fazer o certo. E para a gente aprender os detalhes, é um treinamento de 8 horas. E o pessoal que trabalha com tubulão é um pessoal que tem que já estar acostumado a trabalhar no meio. Que, por exemplo, se eu te levar para ir numa campanha de ar comprimido para a gente liberar uma base, porque eu libero a base, quando o tubulão termina, eu tenho que checar se do projeto que eu tenho, que ele está falando que o tubulão tem que estar na base, na cota 100, eu tenho que entrar lá dentro para verificar se aquela cota que estava prevista no projeto e na sondagem, com a taxa admissível de terreno 2,5 kg/cm², dá lá no local. Aí eu tenho que entrar lá embaixo com uma ferramenta, que é um ferrinho de barra fina, para cravar lá embaixo, e não pode recalcar nada no terreno para me liberar para aquela taxa. Porque às vezes quando eu entro lá e eu afundo aquela barrinha, eu não vou liberar, mesmo que está no projeto, que ele tem que ser aberto naquela cota 100. Eu tenho que autorizar que ele aprofunde mais 2, 3 metros até chegar numa taxa que o meu ferrinho não entre no terreno, para me garantir aquela taxa de fundação que o projetista escolheu de 2,5 kg/cm². Quer continuar com as perguntas? Pode, se você quiser parar e continuar filmadinho para não ficar muito longo. Engenheiro Santo Marese, além de tubulão a ar comprimido, qual outro tipo de fundação submersa que você poderia nos dar exemplo que você tem experiência? Depois dessa briga de falarem que o tubulão a ar comprimido não vale nada, não funciona, que eu já provei que é um absurdo, eu trabalhei minha vida inteira também com as fundações mecanizadas. E a pergunta que você está me fazendo, quais fundações mecanizadas eu já utilizei? A que eu mais utilizo a parte de fundação mecanizada, que eu te mostrei, inclusive os equipamentos aqui dentro, é a estaca raiz, é a estaca hélice contínua monitorada, é a estaca escavada, ou conhecido estacão, para maiores diâmetros, e a estaca virt com circulação reversa. Essas seriam as 4 principais que eu falaria para vocês que eu me lembro. Ou estaca trado, ponta seca. Utilizada submersas? Todas são fundações que conseguem trabalhar com um nível de lençol freático, aflorante ou até mesmo dentro do mar. Sim. Ou dentro de rios. Para mar e rio, que é o foco do nosso trabalho de TCC, quais que você poderia nos falar, nos citar e mostrar e falar um pouco sobre como é que seria essa técnica, como é que seria o procedimento? Para mar e rio, primeiro a estaca raiz com revestimento metálico perdido. Como é que seria a técnica, como é que seria a metodologia de trabalho? A estaca raiz, em resumo, é uma estaca que é feita, como o próprio nome diz, com revestimento, onde você, com a utilização do revestimento, que é um tubo metálico, que varia de diâmetro de 150 até 600 milímetros, você rotaciona esse diâmetro no material de solo. Essa estaca raiz com esse diâmetro, ela vai por um processo rotativo com circulação direta, onde todo o material que entra embuchado dentro desse revestimento, você injeta água, ele sai com ar comprimido, com sopro de ar comprimido de maneira direta para dentro do fundo. A partir do momento que você atravessa esse material em solo,
e você chega ou num matacão ou numa rocha, você estaciona esse revestimento que tem uma sapata diamantada na ponta desse revestimento, onde você encrava esse revestimento 10, 15 centímetros nessa rocha, e você entra com um martelo que é conhecido como um martelo rotopercussivo, ou seja, ele trabalha com rotação e percussão batida, onde ele entra por dentro desse revestimento, rotacionando e percutindo, perfurando essa rocha, fragmentando essa rocha dentro do revestimento em detritos que são carregados pela água que está presente dentro do revestimento, água essa que você coloca de maneira direta dentro do próprio revestimento, onde você com sopro de água você consegue por circulação direta tirar essa água do revestimento, repetindo esse processo, perfurando até chegar na pinagem da rocha que o projetista escolhe. Isso varia de projetista para projeto, geralmente em torno de 5 metros de cravação em rocha, justamente para me garantir aquela ficha que eu te disse, quando passa água, não levar a fundação da ponte. No caso da estaca raiz, você faz um paliteiro de estaca raiz que são absorvidos num bloco de fundação onde nasce o pilar da ponte. Para permitir, igual esse engastamento. Para permitir que a carga da ponte, que é dimensionada, que são cargas altas, um pilar, por exemplo, tem 5.000 toneladas, você pega essa carga do pilar e absorve no bloco que recebe um paliteiro de estacas. Estacas raízes, elas têm a capacidade de carga com pressão que variam na faixa de, vamos supor, de 30 toneladas até 220 toneladas. Aí você tem que dimensionar essa carga ao contrário. Se eu tenho um pilar com 2.000 toneladas, eu divido por 220 toneladas, aí eu acho a quantidade de estacas que eu vou ter para absorver o bloco para descarregar o pilar. Que a gente faz a conta ao contrário. A gente pega a estrutura que você dimensiona, o prédio não tem um peso, o prédio não tem um peso. Sim. Aquele peso você dimensiona em função da quantidade de fundações que vão descarregar no solo para retransmitir para o meu substrato resistente. E no caso de estaca raiz, eu te falo isso, só faz estaca raiz para cravar ela na rocha sã. Uma rocha sã que é tida como impenetrável, o que não permite recalque diferencial, muito menos distorcional de qualquer estrutura. É uma das fundações mais seguras que existem. Beleza. O senhor comentou que ao fazer a execução de uma estaca raiz, o senhor pode fazer a cravação até encontrar ou a rocha sã ou o caso de um mataco, como o senhor citou. Isso. Em caso da gente encontrar um mataco e ocorrer de ter um solo mole, um solo que pode gerar algum recalque abaixo desse mataco, já que a gente ainda não vai ter atingido a rocha sã, quais seriam os ensaios e os métodos de sondagens recomendados para a identificação desse solo e garantir que, caso a gente apoie nossa fundação nesse mataco, ele não possa sofrer com outros tipos, por exemplo, com recalques diferenciais ou alguma coisa do tipo futuramente? Primeira coisa que eu indico e recomendo é a gente saber fazer a sondagem certa que ninguém sabe fazer. Então a resposta é: faça uma campanha de sondagem mista, que é a sondagem, a percussão, na hora do matacão entra com a rotativa e continua com a sondagem mista, do trecho abaixo, e você vai morrer para descobrir se você chegou no substrato rochoso de verdade. Que os maiores acidentes em obras que eu presenciei, de prédios que caíram e pontes que caíram, foi por falta de sondagem ou por falta de interpretação da campanha de sondagem, onde o engenheiro novo ou o cara que fez o projeto interpretou o matacão como topo rochoso. E felizmente isso acontece com mais rapidez do que você imagina até hoje. Sim. Que toda aquela carga que está dimensionada para aquela ponte ou para aquele prédio cai naquele bloco e está embaixo de um solo mole de SPT baixo. E na hora que o prédio vai ser construído de baixo para cima, ele está na sua carga plena, ele sofre o pior recalque que existe, que é o recalque distorcional, que é o recalque de um lado só, é o distorcional. Porque você trinca primeiro o prédio inteirinho, aí todo mundo que está construindo o prédio, durante a sua própria construção, começa a ver trinca e rachadura em todas as estruturas e não sabe o que está acontecendo. Aí é a hora que eles me chamam lá para dar a solução de consultoria, que eu mando fazer uma sondagem no pilar que está dando problema. Porque as trincas, elas dão um sentido com
A bissetriz que você traça na trinca, aonde está vindo o recalque, é na fundação que acontece esse fenômeno. Inclinado. E depois você tem que fazer simplesmente um reforço de fundação, de novo, com estacas raiz ou microestacas injetadas, para não deixar o prédio cair. E no caso, além da sondagem mista, quais tipos de ensaio poderiam ser complementares, tanto para saber sobre a capacidade do solo, da carga que ele vai suportar, quais outros ensaios complementariam essa sondagem? Os ensaios de laboratório que você quiser fazer, porque quando você tem uma sondagem mista, que você vai lá no solo e descobre onde está o câncer e faz a biópsia, teoricamente você não precisa fazer mais ensaio nenhum. Mas como nós vivemos num mundo cheio de burocratas que gostam dos ensaios, se você ainda achar insuficiente que a sua sondagem rotativa, mista, você viu as caixas que eu te mostrei hoje lá, você sabe perfeitamente identificar o que é areia, o que é solo, o que é alteração, o que é fratura, o que é rocha. Rocha fraturada. Como é que você erra uma fundação com uma sondagem boa daquela? É saber analisar, né? E outra, quando você só tem a sondagem a percussão para uma obra de responsabilidade, ela não quer dizer nada. Ela só quer dizer que parou em qualquer bloco. Exatamente. O impenetrável de SPT 35 golpes e a gente não sabe o que faz com aquilo. Exatamente. E tem gente que usa aquilo para fazer os cálculos de fundação de maneira completamente errônea e equivocadas, que é o maior erro que acontece. Eu sou chamado para salvar a obra depois que esse erro aconteceu. E as pessoas não têm essa visão de que não pode se errar. Porque, de novo, a escola que vocês estão é a escola que ensina. Então, de novo, me prometa que a partir do momento que você for fazer o seu primeiro prédio, você vai esquecer sondagem, a percussão e vai passar a fazer sondagem rotativa. É não economizar em sondagem, é fazer a sondagem correta. A economia de sondagem é o barato que sai caro. Exatamente. Isso eu aprendi. Eu olho que isso eu aprendi, não economizar em sondagem. Entendeu? Mas se Investigação economiza. mal feita, se acaba. E outra coisa, quando a gente atende o cliente de fora, que vai fazer sondagem, quando você passa um preço de uma sondagem de confiabilidade, a pessoa que chega a se ofender, que acha que você já está querendo roubar, que você está fazendo errado, ou que não precisa. Então, o maior acerto que você tem numa questão dessa que você me perguntou, para não ter dúvida se é um bloco, e principalmente se não tem um solo mole embaixo de um solo resistente, que é o que acontece em várias regiões do Brasil. Por isso a gente tem um mapeamento geológico, geotécnico do Brasil todo, já para te nortear onde pode acontecer esses fenômenos. E a sondagem, você faz uma campanha de sondagem inicial e depois uma confirmatória, se você ainda tiver dúvida, persistir sobre aquele problema de fundação. E não só em um ponto, né, único, a gente pode fazer furos gêmeos também. Gente, não é porque a norma te manda fazer um furo no meio de um terreno quadrado que você vai fazer um furo. Exatamente. Ou que você precisa necessariamente respeitar a norma, porque nós fizemos a norma, eu participei da norma de sondagem. E não é porque a gente definiu o básico que a gente precisa respeitar, porque nós somos técnicos. E nós sabemos fazer o que é certo, para não errar. Então, se eu recomendaria, em caso da gente encontrar o que seria o impenetrável em primeiro caso, podendo ser uma taxa, Deslocar o furo. deslocar o furo e fazer. Claro. Perfeito. É o primeiro país. E de novo, desce e desloca para o outro lado. Perfeito. Agora, como é que você vai garantir que matacão tem matacão de 20 centímetros, 30 centímetros, de meio metro, de 1 metro, de 5 metros? Como é que eu vou te garantir? Num dos materiais que eu vou ceder para vocês também, tá lá um matacão de 5 metros, no meio de uma obra embaixo do solo mole. Imagina se não escama, se não descobre esse matacão, o que ia acontecer com a fundação da edificação? E a outra pergunta, só aproveitando, o outro tipo de fundação, fora a estaca raiz, que se usa para obras de responsabilidade, em pontes, rios, portos, é estaca feita com circulação reversa, que é conhecida como VIRT. Vocês já ouviram falar em VIRT? Como é que escreve? WIRTH. VIRT com circulação reversa. Que são estacas que chegam até 3 metros de diâmetro, mecanizadas, onde você começa, dependendo se você tiver um substrato de solo, alteração e rocha, você crava uma camisa metálica no solo de grande diâmetro, pode ser 3 metros, e entra com um guindaste, com essa VIRT que é acoplada em cima da camisa metálica, e ela é uma broca gigantesca, feita com tricones,
um conjunto de tricones que consegue escarificar a rocha alterada e o solo com circulação reversa. Aí você injeta ar comprimido, ela faz uma sucção da água que está emergindo na estaca e succiona o material de detrito feito da rocha para o ambiente externo. Isso eu nunca tinha visto. Entendeu? Eu também, olhando no site do senhor já pesquisando, o senhor também já trabalhou com estacas que usa lama bentonita para fazer... Que é o estacão. É o estacão. O senhor poderia falar um pouco sobre ele também, sobre a execução? O estacão, ou conhecido como estaca escavada, é uma das obras também de fundação mais segura. O problema do estacão é que é uma obra cara, porque os equipamentos que fazem o estacão são equipamentos caríssimos. Mas qual que é o procedimento do estacão no caso? O estacão, você chega em qualquer terreno, você entra lá com sua perfuratriz com um balde que começa a escavar o solo. Esse balde é um balde circular, que tem um escarificador aqui, ele tem esse tamanho mais ou menos, ele entra rodando no solo, com cerca de 2 metros, e embucha aquele solo. Só que aquilo é feito de um jeito que o solo entra e não sai, igual se fosse uma ratoeira. Aí você tira aqueles 2 metros de solo, vem aqui do lado, e tem um dispositivo que você abre essa caçamba e sai todo esse solo, onde você repete essa operação de escavação mecanizada. Material pesado, né? Não, o material solo tem vários tipos de solo, desde areia até argila. Eu falo material, esse estacão não sei, é um material mecanizado, né? Você levantar esse estaca, né? Esse material, levantar contra esse solo Os equipamentos de perfuração, pesado, eles né? devem ter capacidade de carga para atingir a profundidade que se destina à fundação. Então tem máquinas de estacão que chegam até 20 metros de profundidade, tem máquinas de estacão que chegam até 60 metros de profundidade. O que muda é a potência do equipamento, do que a gente chama de pullback e de pull down, a força para escavar para baixo e a força de sacar para cima. Que você não pode correr o risco dele também puxar por atrito interno, o balde, e ficar agarrado e a máquina não conseguir puxar. Então, como o estacão é feito, e por que é feito o estacão com a lama bentonítica? Porque geralmente o nível de lençol freático na terra sempre está em algum lugar. Porque onde a gente está aqui, se eu fizer um furo no chão, eu vou encontrar um nível de lençol freático aqui abaixo do meu pé. Sim. Ele deve estar a 4 metros de profundidade, a 6 metros de profundidade. E qual é o problema da escavação no caso do tubular comprimido? Que quando você pega água, você tem que comprimir, porque essa água entra dentro da campana e a compressão impede da água entrar, igual você assoprar um canudinho quando você vai beber. Se você sopra, a água não entra no canudinho. Isso é o tubular comprimido. Já no caso da estaca escavada, para não se evitar a mão de obra na exposição do risco, do ar comprimido ou do homem obra escavando lá dentro do buraco, apesar de ter toda a segurança do concreto armado ou da camisa metálica que protege ele contra o desabamento, a gente consegue fazer o estaca escavada a partir do momento que você pega a água. O que vai acontecer com o balde? Se você tem água com solo, você não vai conseguir escavar aquele balde com solo, porque vai virar uma lama. Sim. E a lama você vai ter dificuldade de tirar. Então você coloca a lama betonítica para estabilizar essa escavação com água, de tal sorte que a lama betonítica tem capacidades tixotrópicas igual uma gelatina. A gente não faz gelatina que torna a água sólida? Sim. A lama betonítica tem essa mesma capacidade tixotrópica de fazer o solo virar uma gelatina. Não só impermeabiliza as paredes a ponto de evitar que a água do freático entre, como ele torna aquela massa de escavação mais estável, a ponto de equilatar e equilibrar os impulsos externos com os internos e me permitir que eu continue a escavação com aquela lama de maneira segura, trazendo a água para poder fazer a escavação. Entendeu? Gostaria de perguntar para o engenheiro Luiz Antônio a respeito da técnica, né, de fundação, parede de diafragma. Como é que é feita a técnica construtiva? Então, da fundação? a parede diafragma, ela chegou no Brasil justamente também como uma forma de fundação mecanizada, principalmente para a finalidade de fazer subsolo de prédios, para aqueles grandes edifícios onde você tem que botar os carros embaixo.
Então, qual a finalidade? Você não faz um prédio lá com 30 andares acima? Às vezes você tem que fazer 6 subsolos abaixo. Então, qual que é a concepção da parede diafragma? A parede diafragma, ela é justamente, se você tem um terreno aqui, vamos supor que meu livro aqui é o terreno. Então, eu vou fazer uma parede diafragma no entorno do meu terreno. Aqui tem um prédio do lado, justamente para mim poder fazer esse subsolo aqui e depois sair com o meu prédio disparando em cima. Então, qual é o objetivo da parede diafragma? É eu escavar em lamelas, que eu vou escavando com um guindaste, uma chamada diafragmadora, que antigamente tinha hidráulica, hoje em dia tinha a queda livre, hoje em dia tem as diafragmadoras hidráulicas, que consegue escavar o solo, a alteração, e hoje em dia com os recursos modernos ela consegue inclusive por circulação reversa escarificar a rocha, inclusive pinar essa lamela e construir essa parede diafragma, fechando o perímetro circundante do seu terreno, com a finalidade inclusive de evitar que o nível de lençol freático ele fique aflorante, porque você confinando isso, depois o lençol freático abaixa lá embaixo e não entra aqui no seu subsolo. E a ideia da parede diafragma é ela ser estanque, para não permitir a entrada do lençol freático, e também servir como parede de contenção, que pode existir a contenção travada pela própria laje da estrutura, à medida que você faz a parede, depois você dimensiona a estrutura para funcionar como travamento de laje, ou você também pode construir as paredes de diafragma com a utilização dos tirantes protendidos para servir de ficha e contraficha da própria parede diafragma, para não deixar a contrafecha da parede diafragma durante a sua execução fechar na sua estrutura, garantindo a homogeneidade e estanqueidade da parede. Então essa é outra técnica que vocês vão ver lá na apresentação lá no site, que vocês podem usufruir e depois a gente pode entrar no detalhe da construção da parede diafragma, que é uma técnica moderna de uma construção eficiente. E você consegue fazer lamelas hoje em dia de 2,50 m, 3 metros, com espessuras que variam de 30 até 80 centímetros. E depois elas são feitas com lama bentonítica também, e escavadas com lama, porque elas são escavadas abaixo do nível de lençol freático. Aí você consegue baixar a gaiola dessa armação e fazer a concretagem com tubo tremonha lá no pé da parede diafragma, fazendo a concretagem submersa, ou seja, injetando a argamassa de cimento lá embaixo no pé e purgando toda a lama e a água, fazendo ela fazer uma concretagem autoadensável e submersa. É isso aí.